Meu nome é Paola Matos, eu sou cantora e compositora e eu faço música porque essa é a minha forma de expressão mais completa. Eu não tô aqui pra dizer, mas faço questão de contar. A minha vizinha faz espuma sem sabão. O homem da praça come manteiga sem o pão. Tem gente dormindo no macio sem colchão. Outros dançando sem tablado e canção. Tem gente na rua que anda nua com calção. Tem gente com uma andorinha e faz verão. Eu não tô aqui pra dizer, mas faço questão de mostrar que fazem casas de sucata, barro e papelão, que moem farinha sem moinho e sem pilão, que colhem do esgoto pra salada ou agrião, que caça com gato aquele que não tem mais cão e pulam carnaval. Paola, muito obrigado pela sua presença aqui no Refrão, uma honra tê-la aqui com a gente. Eu agradeço. Me diga uma coisa, como é que a sua carreira começou? Era algo que já veio de família? Alguém influenciou? Conta pra gente. Então, eu comecei cantando ainda criança, eu tinha 10 anos quando eu tive as minhas primeiras experiências musicais e todas elas foram incentivadas pela família. Também porque meu irmão é músico, nós temos 9 anos de diferença, ele é 9 anos mais velho que eu, então eu cresci vendo meu irmão viver assim do ofício da música, né? E ele sempre me incentivou quando ele viu que eu me interessava e tinha alguma predisposição a cantar, ele me incentivou muito. Então, comecei a gravar ainda criança e a participar de eventos infantis. E a partir daí, a gente vai fazendo outras coisas, né? Fui para aula de música, ainda criança também, adolescência. Comecei a participar de eventos em categorias adultas e lá no Sul tem um movimento muito forte dos festivais nativistas. Então eu cantava tanto nas categorias infantis quando criança e depois, quando comecei a ficar mais velha, comecei a cantar nas categorias adultas. A música nativista ela é muito popular no Rio Grande do Sul e também nos centros de tradições gaúchas espalhados pelo Brasil. Fale para o nosso público, porque esse é um programa visto em todo o Brasil, o que compõe a música nativista, que valores ela procura resgatar, que tipo de sentimento ela desperta? Então, a música gaúcha e a música nativista, enfim, a música feita no Rio Grande do Sul e com essa temática, ela é muito vasta. Ela não tem simplesmente, não foca assim só em um assunto ou, enfim, em um tema. Eu sempre gostei muito de cantar uma música nativista mais urbana, que se mesclava, se misturava com a MPB, que sempre foi uma influência muito forte para mim. Então, eu cantava em festivais nativistas, ouvia muita música brasileira e gostava dessa parte da música nativista que junta essas duas influências que eu tenho, né? Quais compositores, por exemplo? Do Brasil ou do Rio Grande do Sul? Dos nativistas. Dos nativistas? Mário Barbará, Sérgio Napi, esse pessoal que participou muito da Califórnia da Canção Nativa, que foi um festival que trouxe muita novidade musical, né? Que talvez foram as primeiras composições, as primeiras manifestações artísticas que não eram tão tradicionais, não eram tão músicas exatamente como se fazia antes, que é a música do CTG, que é a música do Centro de Tradições Gaúchas, né? Aí o Sérgio Napi, o Mário Barbará, essa turma trouxe essa coisa mais urbana, que eu acredito que também tem uma influência assim dos festivais que estavam acontecendo aqui no Brasil, aqui mais para cima no Brasil, né? Acho que isso refletiu lá também. Eu te ofereço o que pintei num sonho, com lábios risonhos que eram tão meus, palavra amiga a servir de alento, pra não mais o tempo se vestir de adeus. Você continua ainda ligada a esse tipo de música? Continuo. Agora eu tô mais focada na MPB porque me mudei pro Rio, né? Mas assim, é uma coisa muito forte para mim, para minha família. O meu irmão, ele também é um compositor muito renomado no Rio Grande do Sul e, enfim, participa há, sei lá, 20 anos, 15 anos de festivais, então isso nunca se perde, sabe? E é uma coisa que é forte para mim, é a minha origem, né? E fora disso, o que é que você ouvia? Meu pai me ensinou a ouvir muito Chico Buarque. Comecei com Chico Buarque, assim, lembro de ouvir muito com o meu pai. E depois,
comecei a pesquisar por mim mesma, meus 13, 14 anos, aí eu via muito Tom, Elis, aí descobri a Maria Rita, que era mais próxima da minha geração, né, que até então é a minha maior referência, assim, como artista. Enfim, os grandes compositores da música brasileira, Caetano, Milton, apaixonadíssima por Milton Nascimento, todos eu ouvi muito desde da minha adolescência, assim. A decisão de trocar o Rio Grande do Sul pelo Rio de Janeiro foi baseada em quê? Numa esperança e buscando um lugar que eu tivesse mais lugares para cantar a música brasileira, que é a que eu mais me identifico, assim. Foi buscando exatamente isso. Foi uma decisão de carreira, então. Completamente. Tá, e como é que você está hoje inserida nesse meio no Rio de Janeiro? Como é que tem sido a troca de informações, a circulação, enfim? Eu cheguei faz 2 anos, então eu acredito que isso é um tempo pequeno, é um tempo curto, assim, para se conseguir grandes avanços, né? A gente que é artista independente tem um trabalho que vai caminhando devagar, então a gente vibra com as pequenas conquistas, né? Eu já fiz várias coisas lá no Rio e vou fazendo conforme vai aparecendo as oportunidades e a gente vai vibrando e comemorando as pequenas coisas, os lugares novos, as pessoas que a gente vê que gosta do nosso trabalho e a gente vai lá, conversa e segue nas redes vai formando público aos poucos. Acredito que isso acontece com muitos artistas e é assim que acontece comigo também. Mas era tão mais difícil assim no Rio Grande do Sul? Eu acho que no Rio Grande do Sul tem uma competição maior assim entre a música que é feita lá, que é a música nativista, e os outros gêneros, entendeu? Tanto que lembro assim, quando eu lancei meu primeiro disco, teve críticas porque eu cantava em festivais nativistas e aí eu lancei um disco de MPB, como assim, né? Porque existe talvez um pouco dessa competição. Então lá eu acho que o espaço é maior e está mais acostumado a receber artistas da música gaúcha. E aí da MPB eu achei que não estava rolando muito espaço, não estava rolando muita oportunidade e achei que no Rio pudesse ter mais. Você falou aí do seu primeiro disco, vamos deixar esse assunto para o próximo bloco? Vamos. Perfeito, é a primeira parada do refrão, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Paola Matos, não saia daí. Quando a noite quase cai, quando você quase vem, quando a gente quase faz, quando a gente quase tem, quando a gente quase quer, o tempo quase quer também. Quando quase convier, tudo é quase mais além. Gosto quando a gente quase sabe, quando quase tudo não importa, quando quase o fim não é verdade, quando o coração quase suporta, quando a gente fica quase louco, quando some quase toda a roupa, quando quase o muito vira pouco, quando quase beijo a tua boca. O refrão está de volta hoje com a cantora e compositora Paola Matos. A gente falava no bloco anterior sobre o seu primeiro disco, Brasileirice, que foi lançado antes mesmo da sua mudança, né, para o Rio de Janeiro. O que é que motivou esse disco? O que é que ele trouxe? Que tipo de experiência você fez até para se deslocar um pouco mais e ampliar o seu horizonte, até em relação mesmo à música nativista? O Brasileirice surgiu de um bom tempo cantando e conhecendo a música brasileira. E eu lembro que quando eu pensei em gravar um disco, eu até cogitei gravar um disco cover. Porque, enfim, a gente não tinha, em Santa Maria, que era onde eu morava, uma cultura tão forte da música autoral assim. Aí, conversando com amigos aqui, amigos lá,
Uma amiga especificamente me disse: faz um disco com músicas autorais, faz um disco com aquilo que tu conhece, que tu mais se identifica, que é a tua real verdade. E foi assim que eu decidi, então, fazer o disco Brasileirice. Na hora de gravar o disco, você recorreu a quem? A quais compositores? A quais músicos? Como a gente comentava antes, eu já participava desse movimento dos festivais nativistas e tenho muitos amigos que participam, tanto os amigos do meu irmão também, que se tornaram meus amigos. E todos eles são compositores fantásticos, assim, conheço muita gente que compõe maravilhosamente bem. Então, eu conhecia muita música que era, assim, do amigo que mostra a música, mas a música só vive ali, sabe? Não tinha registro, não tinha gravação, ou se tinha, ficava esquecida no CD de algum festival, enfim. E aí, pegando todas essas músicas que eu conhecia, eu selecionei 12 de músicas que eu adorava, conversei com os compositores. Então, são todos amigos, são todos do Rio Grande do Sul, praticamente. E foi assim que eu escolhi o repertório. Então, você se cercou dos amigos, né? Digamos assim. E no primeiro e no segundo disco, só amigos, compositores que eu conheço pessoalmente, porque conheço muita gente produzindo, assim. Então, vale a pena, né, a gente valorizar o que está perto. Leve os discos e os livros que você comprou pra mim. Eu já tenho mil motivos pra sofrer depois do fim. Quando você pensou nesse disco, você tinha uma obra de referência, assim? Eu gostaria muito que esse primeiro álbum, que é A Minha Chegada, lembrasse tal coisa, soasse como determinado disco. Eu ouvia muitos discos e tinha muitas referências, mas eu acredito que a cantora Maria Rita sempre foi a minha principal referência, assim. Então, naquela época, acho que ela tinha lançado o Samba Meu, ou até o Coração a Batucar, não me lembro direito, mas enfim, a minha referência mesmo era o segundo, o que é o segundo álbum dela, que se chama Segundo, né? Acho que essa foi a minha principal referência. Mas ficou bem diferente no fim, né? Mas a gente parte de uma referência e vai adicionando elementos, né? Você gosta muito de samba? Gosto muito de samba. É assim é uma coisa que me contagia muito, tanto que eu cantei 3 anos já em escola de samba, né? Nos concursos de samba enredo. Já cantei samba enredo e adoro isso, no Rio. Gosto muito, é um negócio que me identifico muito, assim, é uma cultura popular que eu acho que diz muito sobre o nosso país também. E apesar de gostar de muitos outros estilos dentro da MPB, o samba bate forte. Os concursos, né, de escolha de samba enredo, eles mobilizam muita gente, eles também são super interessantes, assim. Fala dessa experiência um pouco mais. Muito, muito interessantes. Eu cheguei, assim, sem nem saber que isso acontecia, assim, sabia mais ou menos, né? Mas não entendia exatamente como funcionava. Aí a gente tem um grande amigo de Santa Maria, que é o Leandro Gaúcho, que é compositor de samba enredo. E aí, quando a gente estava lá no Rio, ele sempre concorria e me convidou para ser uma das intérpretes. Então, eu fazia o alusivo nesse primeiro ano e cantava o samba, né? O samba foi até a final, não ganhou, mas foi até a final. Nos 3 anos que eu cantei o samba enredo do Leandro, do mesmo compositor, os 3 anos ele foi para a final. Qual escola? Unidos da Tijuca. Como é que foi cantar para esse povo da Unidos da Tijuca? Maravilhoso, o pessoal é muito receptivo, o pessoal é gente, sabe? É um pessoal que está lá pela arte, que está lá porque quer ver aquilo acontecendo. As pessoas vivem o carnaval de uma forma visceral e linda, assim. É uma cultura que a gente tem que preservar com unhas e dentes, porque é muito, muito, muito lindo, muito importante. Qual foi o balanço que você fez até aí? Você já tinha lançado o primeiro disco, já tinha entrado nesse circuito de casas noturnas do Rio, cantado em concurso para escolher samba enredo. Que balanço você faz aí dessa primeira etapa dessa sua mudança? Eu acho que é sempre positivo, né? A mudança traz seus ônus e seus bônus, mas eu acredito que o aprendizado que a gente tem quando muda, quando conhece a cultura de outro lugar, quando conhece muita gente nova, é sempre positivo, né? E uma coisa que eu esqueci de falar do Brasileirice é que ele foi lançado pela Fina Flor, que é uma gravadora lá do Rio.
Então ele teve uma primeira prensagem independente e uma segunda prensagem pela Fina Flor, que também prensa a Nina Wirth, também... prensa não, né? O selo da Fina Flor também tem Nina Wirth, tem Hamilton de Holanda, tem Leni Andrade, enfim, um pessoal muito, muito bacana, assim. E aí eu também entrei para esse balaio de selos da Fina Flor. A que conclusão você chegou assim? O que eu preciso fazer agora? Cheguei até aqui, o que é que você mirou? Preciso fazer um disco novo? Preciso circular mais? O que você pensou nessa hora assim? Exatamente isso. Preciso fazer um trabalho novo, apresentar uma coisa nova, mais atualizada, porque faz 5 anos que eu lancei o Brasileirice, né? E a gente muda muito, tanto pessoalmente quanto artisticamente, em 5 anos. Então pensei, preciso atualizar o meu fazer artístico, aquilo que eu tenho para mostrar para as pessoas. E estou buscando cada vez mais lugares para conseguir mais público, para poder mostrar o trabalho para mais gente, né? Perfeito. Então a gente precisa falar do disco novo, né? O Cor. Próximo bloco? Próximo bloco. Perfeito. É a segunda e última parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Paola Matos. Até já. De grão em grão, você me semeia, entra em minhas veias a paz. De cor em cor. Estamos de volta com o refrão, que hoje recebe a cantora e compositora Paola Matos. Paola, agora a gente tem de falar do Cor, o disco que você lançou em 2018, projeto gráfico muito bacana. O que é que você pode falar para a gente a respeito desse álbum? O que ele significa na sua carreira? O Cor é a minha versão atual, artística, é a versão de 2018. A gente está sempre em constante mudança, então daqui a pouco ele já não vai mais ser atual, mas agora ele é. Essa é quem eu sou agora, artisticamente falando. E ele é realmente ele tem muito a ver comigo, porque eu me expresso muito por cores, sempre tive essa característica, assim, sempre gostei muito de maquiagem colorida, pinto o cabelo, essas coisas. E eu decidi trazer isso para o disco. Além disso, que se chama Cor, e aí tem todo o conceito de que o projeto gráfico foi feito em cima das minhas pinceladas mesmo, porque faço minhas pinturas e tal, e a gente decidiu levar isso para o projeto do disco. E além dele ser o primeiro álbum que tem composições minhas também, que eu compunha desde criança, até em função dos festivais que pediam músicas inéditas, dos festivais nativistas, infantis, eu compunha desde criança. E aí tinha assim, depois de mais velha, sei lá, meus 20 anos, eu comecei a ficar muito envergonhada com o que eu fazia, o que eu escrevia. Você não se sentia segura a ponto de mostrar essas composições? Até mostrava para uma ou duas pessoas, mas assim, Deus o livre alguém mostrar para outra pessoa, sabe? Era muito tímida, assim, muito insegura. Aí fui conversando com o pessoal, meu irmão me incentivou muito, e aí gravei 3 músicas que também tem meus dedos aí na composição, né? Porque a melodia eu não fiz ainda, por enquanto faço mais letra, e aí tem parcerias minhas no disco, então também ele é importante por isso. Dividimos uma trajetória, te contei minhas histórias e você me aconselhou que o aperto é parte do caminho e seguiu sozinho quando ao destino me entregou.
Do que é que o cor fala? Muita coisa. Ele é multitemático, ele é muito feminino, tem músicas muito femininas, tem meu ser feminista nele também. E ele é muito político. Ele tem, assim como Brasileirice, é uma veia muito forte que eu tenho em mim, que eu acho que a gente precisa se expressar politicamente também na arte. Quer dizer, principalmente, né? A arte é arte porque é política, né? E aí o Cor traz algumas composições com essa temática também bem fortes, assim. E em relação à sonoridade, no que é que você avançou em relação ao primeiro disco? O primeiro disco é um disco muito cheio de elementos. Ele é realmente cheio de elementos. Ele tem muita percussão, ele tem vários instrumentos, ele tem... Enfim, ele é um disco completíssimo em questão de arranjo. E não que esse não seja, mas a gente buscou, no Cor, dar uma enxugada, A gente tentou deixar ele um pouco mais popular também, dar uma simplificada, assim, Ele é mais nos cru, arranjos. você diria, em relação ao primeiro disco? Em relação ao primeiro, ele é mais cru. Você diria que ele está mais para MPB, está mais para o samba, ele está tentando ir para uma outra área também, além desses dois? O primeiro disco tá mais pro samba. Ele tem, das 12 músicas, tem 4 sambas. Esse não. Esse aí, a gente introduziu algumas músicas mais pops. Talvez uma nova MPB. É difícil a gente dar nome ao que a gente faz, assim, né? Mas, enfim, tem umas canções mais pops, assim. Qual é a sua expectativa em relação a esse álbum, assim? Onde você acha que ele pode te levar? Na verdade, eu quero que ele chegue às outras pessoas. Esse é o meu desejo principal com o Cor, sabe? Onde ele vai me levar, eu torço que para longe, para vários lugares que eu não conheça, para várias pessoas que eu não conheça, e que essas pessoas também me recebam e ouçam o meu trabalho e gostem. Espero que aconteça isso com o Cor. Uma pergunta recorrente, ela é quase que uma instituição do Refrão em entrevistas com artistas independentes, é sobre circulação, que é sempre um drama, né? Para um artista independente circular, fazer a sua música chegar nos locais mais distantes, enfim. De que maneira você usa as redes sociais? Se você trabalha com essa expectativa de também chegar longe por meio delas? Pessoalmente, eu tenho uma certa dificuldade com redes sociais, mas eu me esforço para publicar, para postar cada vez mais, assim. Mas sim, tenho redes sempre atualizadas, busco me comunicar por ali, respondo todo mundo, podem conversar comigo por ali, sou eu mesma que respondo. E a gente tenta alcançar pessoas dessa forma também, né? Mas eu acredito que o show é a forma mais direta e calorosa que a gente tem de se comunicar com o público, né? Na falta do show, a gente tem as redes sociais, sim, mas eu acredito que elas sejam um apoio para aquilo que a gente realmente faz, que é música, né? A chuva já passou por aqui, eu mesma me cuidei de secar. Quem foi que te ensinou a rezar? 2019 está vindo aí. O que é que você tem em mente, assim, tentar alcançar o circuito dos festivais? Como é que está a sua mobilização em relação a isso? O circuito dos festivais é uma colocação muito boa. Eu já entrei em contato com alguns, quero ver se eu consigo me inserir nesse circuito mesmo. E estou aberta, assim, aos lugares e aos eventos que quiserem me carregar para eles. Você é uma cantora e compositora jovem e certamente muitas mulheres como você estão nesse momento também naquele ponto da carreira em que querem ter mais visibilidade e querem acreditar nesse sonho. O que é que você diria para elas? Que sonhos não envelhecem. Como disse para nós o Milton e nos ensinou, que o que a gente sonha a gente tem que ir atrás até conseguir, né? Porque eles não envelhecem. A gente vai envelhecendo, mas a gente tem sempre aquela chama muito acesa. Acredito que isso seja comum a todas nós e que a gente não pode, né, entregar os pontos, não pode desistir, tem que continuar até se satisfazer completamente dentro de nós, né? Porque a gente faz isso por uma satisfação pessoal, acredito eu. Sigamos então, né? Sigamos. Paola, muito obrigado pela entrevista, sucesso na carreira, viu? Obrigada.
Esta foi a entrevista com Paola Matos. O programa fica por aqui, mas você pode revê-lo em nosso site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de artista, manda pra gente também. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Grande abraço para você e até semana que vem.